Olá, eu sou a professora Tânia Periotto, da disciplina de Leitura e Produção Textual. Hoje estamos aí com o nosso terceiro tópico, Estrutura e Tipologia Textual, da unidade 2. Vamos aprender então mais um pouquinho. Dentro de um texto nós temos a macroestrutura e a microestrutura. Então, dentro desse componente de texto que nós pensamos que tem as suas etapas, as suas partes, as suas ferramentas, a macroestrutura é o que vem alinhar e dar sequência ao sentido global dentro da mensagem que o texto traz para você. Observem o exemplo que está disponível para vocês, onde se coloca uma placa: por favor, não pise na parede. Então, alguém elaborou esse cartaz, colocou lá. Qual era a intenção? Tem como você pisar na parede? A intenção ali, qual seria? Que as pessoas não se apoiassem com o pé na parede. Como a gente tem costume de chegar lá e se apoiar e colocar o pé na parede, com certeza aquilo estava causando transtorno. Ah, vou colocar um bilhete lá, vou colocar um cartaz. Foi lá e elaborou essa frase: por favor, não pise na parede. Isso estava alinhado? A ideia estava alinhada com o sentido do texto? Com certeza não, porque a ideia qual era? Passar uma mensagem para as pessoas que estavam se apoiando naquela parede, para que elas não colocassem o pé e sujassem a parede. Agora, quando colocou naquele contexto, naquele cartaz, virou o quê? Uma forma inadequada e confusa. Olha, por favor, não pise na parede. Então, não tem como mesmo pisar na parede. Então, macroestrutura é toda a forma, é o texto como um todo, e as ideias precisam estar alinhadas com os parágrafos e a ideia que se pretende passar. Dentro do que se tem entre microestrutura, nós temos os aspectos do texto, os aspectos textuais, que vem a coerência, a forma como você vai alinhar e desenvolver as suas ideias, ou seja, as etapas e a conexão dos parágrafos. Isso nós chamamos de microestrutura. Então, dentro do exemplo que nós temos aí, que vocês podem observar, vamos ao cinema amanhã. Elas irão no sábado. Quando nós temos aí esses dois momentos, nós observamos o quê? Que numa primeira parte da frase está a conexão vamos, então nós vamos. E na combinação, na segunda, nós temos elas irão. Então, houve uma conjugação verbal adequada. Temos chocolates a mais. Você os quer? Então, esse os quer está relacionado com o quê? Com a palavra chocolate. Observe, então, a questão da coerência e a forma como você vai escrever, qual é a pessoa e a conjugação verbal. Isso é o que vai construir a sua microestrutura dentro de um texto. Nós temos a tipologia textual, e isso está relacionado com a estrutura, com as regras gramaticais e com o tipo de texto. Então, nós temos aí 5 tipos de texto. Nós temos o texto narração, dissertação, descrição, exposição e injunção. 5 tipos de texto. Vamos ver aqui cada um deles e o exemplo e como eles estão presentes aí. Da narração é quando dentro da sua estrutura nós temos o tempo e o enredo. Uma história, por exemplo, um livro de história onde tem os personagens, ali nós temos um enredo. E aí depois vocês podem explorar melhor o exemplo que eu deixei para vocês, que é do porquinho da Índia, onde conta lá todo o contexto do que acontecia com o porquinho da Índia, que ele era um animalzinho de estimação e assim vai. E temos também lá, para exemplificar, a história do Pinóquio, onde aconteceu, o personagem, o que aconteceu, o que fazer. Então tinha um narrador, ó. Era uma vez, isso aconteceu, vai se desenvolvendo e desenrolando a história. Isso é chamado é um tipo de texto, narração. Nós temos a dissertação. A dissertação, ela tem como objetivo apresentar e debater de forma clara a opinião e argumentos sobre um ponto de vista de quem escreve. Então, se eu estou escrevendo uma dissertação, eu vou apresentar e debater argumentos de forma, olha só,
de acordo com o meu ponto de vista. Mas eu preciso trazer isso de uma forma que eu conheça. Como é que eu vou debater assuntos, vou argumentar aquilo, vou dissertar sobre aquele assunto se eu não tenho conhecimento? Então, isso necessita um investimento de estudos por parte de quem escreve. E a estrutura é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós já vimos aí nos nossos outros encontros qual é o conteúdo de estrutura, de desenvolvimento e de conclusão. Então, deixando bem claro que para a dissertação é quando eu vou apresentar e debater de forma clara a opinião e argumentos. Eu preciso argumentar e fundamentar isso, ok? Vamos então. Com relação à descrição, é quando eu vou organizar o meu texto, e a estrutura também é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. E é quando eu vou detalhar um lugar, um fato, uma situação, e aí eu vou provocar a curiosidade do leitor. Eu vou apresentar então de forma detalhada tudo o que está acontecendo, ou seja, a mensagem que eu pretendo transmitir dentro daquele texto, e isso é chamado de descrição. Outra forma que nós temos é a exposição. Dentro da exposição, ela é totalmente neutra e não apresenta a opinião do autor. É apenas uma exposição do fato, da história, da situação, e ela tem o objetivo de explicar o assunto. E geralmente uma exposição dentro de um texto, ela acontece em veículos no formato mais encontrado são os jornais. Lá nós temos as notícias, lá não tem uma opinião de quem escreveu quando tem as manchetes. Não existe diferente do quando tem uma coluna que tem uma opinião. A exposição dentro de um jornal, do veículo de informação jornal, é com relação às notícias. Então, nós temos lá um número de passageiros que usam ônibus, que é o exemplo que tem ali, que está disponível para vocês. De transporte público cai em 9% em determinada região. Isso foi por quê? Então, traz uma exposição daquela informação e as pessoas vão interpretar da forma que mais lhe convém. Uns vão defender, outros vão achar ruim, outros vão criticar a forma do transporte, ou vão dizer, olha, devido ao aumento de venda de veículos, e aí é a opinião de cada um que dentro do seu contexto de entendimento, esse é o formato, então, de uma exposição. Nós temos ainda a injunção. Vejam bem o que vem a ser a injunção. A tarefa desse formato, ou o propósito desse formato, é a orientação para a execução de uma tarefa. Nossa, mas que coisa complicada vem a ser essa injunção. Olha só, o objetivo é orientar a execução de uma tarefa e é uma coisa muito simples e que nós usamos no nosso cotidiano. Sabe aquele remédio que você vai tomar e você precisa ler a bula? Então, aquele formato de texto tem uma injunção. Sabe a receita de bolo que você vai olhar lá o passo a passo? Tem uma orientação por uma tarefa, mas ela não é assim específica que você precisa seguir à risca, ela é uma orientação. Vamos então observar aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês. Vejam bem aqui nessa receita de bolo, a orientação está para usar como medida um copo de requeijão. Mas isso quer dizer que você tem que pegar o copo de requeijão e colocar lá o copo com o requeijão ou usar como medida um copo de requeijão? Com certeza é a medida. Mas e se você não tiver o copo de requeijão? Então você não pode fazer o bolo? Claro que pode. Quantos ml é a capacidade de um copo de requeijão? Geralmente 170 ml. Então o que você vai pegar? Qualquer objeto que você tenha, ou a medida também de um copo americano, que dá aproximadamente isso, e vai utilizar. Então, é uma orientação, isso nós chamamos de injunção. Outro exemplo de injunção, nos cartões.
cartões de aniversário, cartões de felicitação. Ali você tem, olha, eu desejo a você toda a felicidade, que os seus sonhos sejam realizados. É uma sugestão, olha, eu estou sugerindo que os seus sonhos se realizem, que você seja feliz. Só que tem uma diferença aí quando você tem esse tipo de texto num cartão de felicitação. O verbo está no imperativo, então eu desejo, então é quem enviou é que está dando essa orientação. A minha orientação é de que você seja feliz, que você tenha êxito, que você tenha saúde. Então, também é chamado de injunção. Também, vejam bem, quando nós temos esses tipos de textos, e aí nós podemos usar todas as ferramentas que nós já aprendemos aqui, esse pode ser o nosso diferencial, tanto para a interpretação do texto. Então, quando eu tenho lá uma dissertação, olha, eu já sei que a estrutura precisa ser esta. Olha, é um texto onde eu tenho injunção. Olha, então existe uma orientação. Eu posso usar ferramentas, eu posso usar uma metáfora. Olha, isso então é uma situação onde tem uma comparação metafórica. Essas ferramentas e essas orientações que vocês aprenderam aqui, vocês precisam utilizar tanto para a interpretação dos textos que vocês irão manusear ou estão manuseando, ou também na elaboração de seus textos. Isso vai enriquecer as suas atividades, ser um diferencial na sua vida e, com certeza, te trazer um destaque. Bons estudos e nós nos encontramos numa próxima vez. Até mais!